Cheguei em Brasília em abril de 1977, transferido de São Paulo, e foi uma época de muita efervescência política na cidade, principalmente na categoria dos jornalistas, né? Houve naquele ano uma eleição onde se retomou o sindicato de jornalistas, depois de anos em que ele estava dominado pelos pelegos, né? Com a eleição do grande jornalista Carlos Castelo Branco, o Castelinho. E nesse processo de retomada, se retomou também o Clube da Imprensa de Brasília, que na época acabou se transformando num centro de articulação cultural, política, social dos jornalistas. Nesse processo todo, em 1978, um grupo de jornalistas fundou o Pacotão, um bloco de sujos, né, que começou despretensioso, foi crescendo e existe aí até hoje, embora com uma configuração diferente, e se transformou numa das grandes coqueluches do Carnaval de Rua de Brasília antes dessa nova onda dos blocos. E foi exatamente nesse processo de criação do Pacotão, em 1978, que eu acabei me aproximando da ARUC, por iniciativa de dois jornalistas, o brother, o Wilson Miranda e o Carlão. Assim que nós fundamos o Pacotão, eles tiveram a ideia de procurar a ARUC para pedir apoio. E nós tivemos aqui, eu, Carlão e brother, em 78, procuramos o Sabino, que marcou uma conversa com a gente ali no bar do seu Antônio, né, para pedir apoio da ARUC para o primeiro desfile do Pacotão, que foi no Carnaval de 78. O Sabino prontamente, acho que o Hélio também depois esteve presente numa outra reunião no Chorão, num bar que tem ali na 302 Norte. O Sabino prontamente apoiou a iniciativa, né? Tanto que o primeiro cartaz do Pacotão, do primeiro desfile do Pacotão, em 1978, diz assim: o Pacotão e a Unidos do Cruzeiro convocam o povo para adentrar a avenida. Então, a partir dali, né, eu já vim de São Paulo, sempre gostei de carnaval, já era portelense, né, e a partir daí eu passei a frequentar a ARUC, né, nos ensaios, nos eventos, como um frequentador e um torcedor da ARUC. Até que em 1987, se eu não me engano, eu acabei sendo convidado pelo Hélio e pelo Esquerdinha para fazer parte efetivamente da ARUC, né? E eu entrei então pela ala dos compositores. Eu disputei no enredo pela primeira vez um samba enredo, no enredo da Ian Jansen, né? Cheguei até a final, perdi o samba por Dilson Marimba, mas então eu comecei efetivamente a participar da ARUC como membro da entidade pela ala dos compositores. Foi o meu primeiro desfile como compositor. A partir dali foi um processo natural de envolvimento, até que em 1989, o Roberto, que era o grande carnavalesco, já estava cansado, já estava querendo se afastar, e eu acabei então, junto com o Lobão, outro jornalista também que ajudou muito aqui a gente, eu acabei tendo a ousadia de propor um enredo. O Roberto disse que não ia mais fazer, que estava muito cansado, então eu e o Lobão fizemos uma proposta de enredo para o Carnaval de 1989, que era o centenário da República, né? O centenário da proclamação da República. E aí fizemos um enredo, Samba do Crioulo Doido, 100 anos de comédia, que retratava o centenário da República de uma forma irônica, bem humorada. Levamos essa proposta de enredo para o Roberto, numa reunião lá na casa dele, e ele aprovou. Então esse foi o meu primeiro enredo na ARUC, e a partir daí eu acabei desempenhando essa tarefa durante vários anos, até hoje, né? A maioria dos enredos da ARUC teve a minha participação, e foi um processo natural. Eu acabei virando diretor, vice-presidente de escola de samba, depois vice-presidente, presidente por vários mandatos, e hoje eu não saberia viver sem a ARUC, que é uma extensão da minha própria casa. Eu tenho muita satisfação de ter participado
dos 8 títulos do Octa, de ter participado de 4 deles, né? Foi ter como autor do enredo 89, 90, 5 na verdade, 89, 90, 91, 92, 93. Né? Eu acho que o título do Octa, o de 93, é um título mais importante, né? Mas eu talvez diria que, como presidente, a vitória que mais me deixou feliz foi exatamente a nossa última vitória, a de 2011, né? Que é a dos 50 anos da ARUC. Eu me lembro que em 86, eu ainda não estava participando diretamente, mas frequentava muito e estive na final do samba dos 25 anos, o samba do Caoca, né? E o samba falava, em 2011 vai acontecer Jubileu de Ouro, um convite ao prazer. Aquele 2011, em 86, parecia uma coisa tão distante, né? A gente nunca imaginava. E aí, 25 anos depois, eu, presidente, e a ARUC campeã, né? Com os seus 50 anos. Eu acho que essa foi a minha maior alegria, minha maior vitória. Mas a minha maior derrota foi no enredo, não me lembro agora o ano, mas foi o enredo do Pacotão. 98. Nem tanto pela derrota, mas pelas circunstâncias em que a derrota foi feita, né? Porque tinha uma ala, a nossa ala de deficientes, né? Que é um assunto que sempre me tocou muito, porque eu tenho uma filha deficiente, né? A nossa ala de deficientes vinha representando a Baratona, né? Que era, depois do Pacotão, um dos blocos tradicionais de Rua de Brasília, com uma bata, uma camiseta. E o jurado desclassificou a ARUC, deu uma nota baixa, alegando que camiseta não era fantasia. Então aquilo nos tocou muito e, para mim, eu acho que foi um momento de maior tristeza aqui nessa minha trajetória na ARUC. Um outro momento muito importante da história da ARUC, que eu tive também uma participação junto com os outros companheiros, que esse ano, inclusive 2019, está fazendo 10 anos, né? Foi o nosso registro como patrimônio cultural imaterial do Distrito Federal, né? Eu acho que esse registro tem sido fundamental para a própria sobrevivência da ARUC, né? E foi graças a esse registro que agora, há 2 anos atrás, a gente conseguiu dar um passo à frente na legalização dessa área que nós ocupamos há mais de 40 anos, mas ainda é muito pouco, né? Eu acho que ainda falta um entendimento político do governo do Distrito Federal, independente de quem seja o governador, né? De que não adianta você dar um carimbo para ninguém de que é patrimônio cultural imaterial e deixar com que essa pessoa, essa entidade, ou seja lá o que for, se vire, né? Nós aqui enfrentamos muitas dificuldades para sobreviver, né? E a gente acha que é preciso que essa nossa condição de patrimônio cultural e material seja valorizada e seja reconhecida pelo governo, né? Esse é um debate que na área federal sempre se travou, né? Que o registro de patrimônio faz com que os governos tenham um compromisso com a sobrevivência dessa entidade, né? É a chamada políticas de salvaguardas. Então é preciso ter esse entendimento. A ARUC é patrimônio cultural, mas ela não quer só esse carimbo, ela quer um apoio para que possa continuar desenvolvendo as suas atividades culturais, esportivas, comunitárias, até porque a gente tem muito claro que essa é uma área pública, né? E como uma área pública e como patrimônio cultural, nós precisamos do apoio para poder sobreviver, porque senão fica uma situação muito difícil, agravada, né, com os 5 anos sem desfile das escolas de samba, né? A gente sabe, todos que convivem aqui na ARUC sabem o esforço que a gente tem feito nesses 5 anos para manter as nossas atividades e temos conseguido manter, né? Basta entrar nas nossas redes sociais e ver o nosso portfólio. A gente tem, nos últimos 10 anos, né, vamos dizer assim, isso especificamente nesses 5 anos sem desfile, ocupado grandes espaços na mídia, feito grandes atividades culturais, sociais, esportivas, comunitárias, né, com muita dificuldade, mas a falta do desfile fere de morte a nossa entidade, né? Eu costumo dizer que a ARUC ela é uma escola de samba que desfila
porque existe, e não o que existe para desfilar. Porque tem várias escolas de samba, não só em Brasília, como no país inteiro, que só existem para desfilar, né? A Aruc não. A Aruc, ela existe, ela desfila porque existe, porque ela tem um trabalho ao longo de todo o ano. Mas é claro que a alma da Aruc é a sua escola de samba, né? A ausência do desfile afasta o nosso componente. Hoje o Cruzeiro, o núcleo original de cruzeirenses, a grande parte deles já não mora mais aqui por causa do crescimento da cidade, por causa da especulação imobiliária, e o carnaval é um elemento agregador, a preparação do desfile é um elemento agregador, né? E a ausência do desfile fere de morte e aumenta muito as nossas dificuldades. Nós esperamos que haja uma definição de que os desfiles sejam retomados com muita consciência, com muita tranquilidade, com os pés no chão, né? Não é fácil começar de novo, porque é isso que vai estar acontecendo. Nós vamos ter que começar praticamente do zero, né? Mas a gente acredita que talvez em 2020 nós estamos muito em cima da hora, mas eu acho que é preciso que o governo entenda que as escolas de samba precisam ser valorizadas, porque elas são, acima de tudo, defensoras de que é nossa maior manifestação cultural, que é o carnaval.